do coração aquecido da Igreja Metodista em Santa Rosa. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã, meu irmão. Você possa prestar atenção, porque é uma palavra de Deus para a sua vida. E ela nos fala sobre o título desse devocional, Convertei-vos dia a dia. E o texto bíblico, ele se encontra na Carta dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 até o 19. A palavra conversão traduz-se no grego por metanoia. Seu significado se aproxima de mudança de mente, de mentalidade. Quem já vivenciou a experiência de conversão sabe que é isso mesmo que acontece. Nossa mente se transforma e nossas reflexões se dão a partir de outro referencial, Jesus Cristo. Por isso, o que aconteceu com Paulo, antes chamado de Saulo, ele passou por uma mudança radical de mentalidade que o transformou de perseguidor em perseguido. E nessa palavra de hoje, ele vai falar de uma experiência de conversão de uma direção a outra. Precisa ser constante em nossas vidas. E essa palavra nos diz que assim, o livro de Atos, ele narra com riquíssimos detalhes a caminhada de fé e serviço dos apóstolos e o nascimento da igreja primitiva, que acontece em meio a um grande mover do Espírito Santo, que promove o avivamento espiritual dos discípulos e discípulas de Jesus, que diariamente se reuniam em oração, buscando conhecer e cumprir os desígnios de Deus. E é a partir de Jerusalém que o Evangelho começa a ser anunciado, a fim de alcançar também a Judéia, Samaria e os confins da terra. A pregação da palavra que liberta logo começa a produzir resultados salvíficos. Muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus e milagres continuam a acontecer. Entretanto, logo surgem também os inimigos da fé, dentre eles Saulo de Tarso, um judeu praticante com cidadania romana, que respirava ameaças e morte contra cristãos e cristãs. Chegou a aceitar o linchamento de Estevão, e quando se propôs a dar continuidade ao seu plano de aterrorizar o povo cristão, teve a sua vida transformada ao ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Jesus o encontrou na estrada para Damasco. Uma luz do céu brilhou em seu caminho, deixando-o cego. Neste momento, Cristo se coloca ao lado da igreja perseguida. É muito importante, irmãos. Igreja somos nós. Então, para que você possa entender, igreja não são apenas paredes ou construções, nós somos a igreja. Ainda que Paulo fizesse seu trabalho em nome de Deus, o Senhor lhe mostrou de que lado ele estava. Agora, sem visão, precisava ter a sua vida reorientada. É nesse contexto que o discípulo Ananias entra em cena. Ele é convocado por Deus para ir ao encontro de Saulo e apresentar-lhe a fé em Jesus Cristo. Ao saber da incômoda tarefa de ir à casa de Judas para ajudar um perseguidor, Ananias quis se opor, pois teve medo das muitas coisas assustadoras que ouviu. Embora a conversão de Saulo seja um dos acontecimentos principais narrados neste capítulo, percebemos que o próprio Ananias, discípulo fiel e obediente, diante do convite feito a ele pelo mestre e da opinião que ele tinha a respeito de Saulo, também precisou se converter. Ananias já tinha ouvido muitas pessoas falarem das atrocidades que Saulo apoiava e fazia com os cristãos e cristãs. E não somente acreditou no que ouviu, como também acreditou
que Saulo jamais deixaria de ser aquela pessoa cruel. Não era somente Saulo que estava sem enxergar. Ananias também tinha naquele momento dificuldades de enxergar o que Deus poderia fazer na vida das pessoas. E independentemente de quem fossem, Deus tem critérios de escolha bem diferentes dos nossos. A partir do princípio de que a conversão gera uma mudança de mente, Ananias prosseguiu com essa mudança. Precisou ter coragem de abandonar a sua opinião e a opinião de outras pessoas para ouvir a ordem de Deus. De fato, acolher quem persegue não é fácil. Pode ser bem perigoso. Saulo era cruel perseguidor. Diante do chamado de Deus, Ananias abre mão dos seus conceitos, ainda que com medo, cumpre o chamado e passa a enxergar coisas que não via antes. É um gesto abençoador de Ananias que Deus usa para restaurar a visão do mais novo discípulo do Senhor. E aconteceu assim com Ananias. Ao se dirigir a Saulo, o discípulo o chama de irmão. Muito importante, irmãos. Abrindo assim a porta da comunidade, onde todas as pessoas são irmãs. Em seguida, se apresentou como instrumento do Senhor para ajudá-lo. E passou a falar-lhe sobre Jesus. O que te apareceu no caminho? Mostrou-lhe a vontade de Deus, que ele voltasse a enxergar e ficasse cheio do Espírito Santo. E para nós encerrarmos esse devocional, muito importante, você preste atenção, meu irmão, que eu vou estar dizendo agora. Por meio da vida de Ananias, Paulo voltou a enxergar. Por meio da vida de Paulo, Ananias largou a sua visão. Ambos se converteram, mudaram a sua mentalidade. De igual modo, através dos nossos relacionamentos, vamos abençoando e recebendo bênçãos também. Quem já aceitou Jesus Cristo precisa ter a coragem e a disponibilidade para amar as pessoas que Deus traz até nós, sem preconceitos, resistências ou exigências. Não sabemos os planos de Deus para esta pessoa. Nosso coração deve se abrir para ensinar e pastorear. Viver em comunidade nos ajuda a conhecer mais a Jesus Cristo e a nós mesmos. Glória a Deus por esta palavra nessa manhã que nos fala sobre conversão. Nós precisamos, meu irmão, convertermos dia a dia. Essa é uma palavra de Deus, do coração aquecido da Igreja Metodista, neste sábado de manhã, aqui no programa A Casa do Oleiro, na Rádio Sulina 104.9. Eu quero desejar a todos os irmãos, todas as famílias que ouviram esta palavra nesta manhã, que nós precisamos nos converter dia a dia e buscar a palavra de Deus, buscar a sua presença, para que nós possamos sim ser cheios do seu Espírito Santo e sermos pessoas renovadas pela sua palavra. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, um bom dia.